Olá, bem-vindo e bem-vinda ao novo episódio do podcast do Poder do Dinheiro. No episódio de hoje vou falar sobre o poder das perguntas. Sou Eliana Silva, especialista em finanças pessoais e vou ajudar-te a transformar a tua área financeira impulsionando a realização dos teus sonhos sem medos, sem ansiedades e sem dívidas. Vamos lá? Olá Elizabeth, mais uma vez. Que bom estar aqui novamente. Então, hoje vamos falar sobre o poder das perguntas. Então, queres-nos explicar qual é o poder de fazermos perguntas ao nosso parceiro, aos nossos amigos, à nossa família, aos nossos filhos? Qual é a importância disso? Olha, a pergunta em si é algo que nós, na verdade, já praticamos desde muito cedo, não é? Se formos aqui a olhar para quem tem filhos ou sobrinhos, ou se nos lembramos de nós próprios quando éramos pequenos, vamos ver que a pergunta surge muito rapidamente na criança. Por exemplo, quando ela quer começar a explorar o mundo, a descobrir como é que as coisas funcionam, a entender como é que as coisas são, começa a fazer pergunta, não é? É o porquê. É o porquê. E porquê? Exatamente. É a tal idade dos porquês, né? Que muitas vezes é falado ali por volta dos 5, mais ou menos. Mas a pergunta realmente já é algo que é inato ao ser humano. Daí que ela tem essa relevância, porque não é algo que é, digamos, que nós vamos estar a colocar como sendo algo construído, mas é algo que nos é inato. Isto de queremos fazer perguntas, porque é a forma de nós interagirmos com os outros, de nós interagirmos com o mundo e podemos também receber informação e conhecimento sobre o mundo para nos sentirmos mais seguros e melhores, né? Para nos sentirmos bem. Pronto. Por isso a pergunta realmente tem esse grande valor, porque a pergunta em si ela gera essa possibilidade de nós termos mais conhecimento e principalmente de nós nos sentirmos então mais seguros, de ganharmos mais clareza e de estarmos mais conectados connosco e com os outros. Não é? E aqui só para remeter já esta parte do poder da pergunta em si. E o que acontece, e aqui voltando aqui à parte de crianças, quando somos pequenos, quando temos os pequenos, o que acontece muitas vezes é que há um grande condicionamento quando uma criança começa a fazer perguntas. É verdade, é verdade. Não sei se a experiência, não é? Se tu vais ouvindo também de dizer porquê tantas perguntas? Lá estás com tantas perguntas? Ou não sejas tão curiosa? Porque as pessoas hoje em dia, ou seja, quando adultas, elas têm tantas crenças quando alguém lhes faz perguntas, porque efetivamente quando em pequena, não é? Na infância, os nossos pais nos faziam, retiravam-nos o poder da palavra. Os pais, os professores, exatamente, os adultos em geral, não é? Sim, é sim. isso. Havia este condicionamento para perguntas é feio, não é? Fazer perguntas é feio, não é? Ser curioso é feio. E realmente é isso. Depois transforma-se isso na idade adulta, não é? Vai-se crescendo, transforma-se nisso de fazer perguntas é feio, não é? Exatamente. E é mau. É mau. Estás a invadir a minha privacidade. Isso, está muito ligado a esta parte da invasão da privacidade, a este desrespeito, porque é que, não é? Porque é que queres saber, não é? Porque estás interessado em alguma coisa, porque é que queres saber mais? Curioso, sim, não é? Sim. Queres escovilhar a minha vida, não é? Sim. E levamos isso por algo mau. Não é? Sim. Não que o outro tem curiosidade em nos conhecer, nós não pensamos em que o outro tem curiosidade em perceber o que é que a gente gosta, o que é que nós pensamos e nós devemos fazer, não é? Isto deve ser um hábito a ser mantido. Mas sabes que é engraçado que tanto as pessoas que fazem perguntas também se sentem mal por fazê-las como aquelas que recebem as perguntas. Porque a educação é a mesma, Exatamente. porque nós... não vais fazer essas perguntas, não é? Não vais fazer isso porque isso é feio. Sim. Ou seja, tanto o perguntar como o perguntarem, não é? Significa que é feio. Então nós não fazemos porque se nós vamos perguntar algo, não é? Pode ser invasão de privacidade. Exatamente. Por exemplo, os casais. Nós apercebemos-nos muitas vezes que os casais... imagina, um membro do casal não sabe quanto é que o outro ganha e vice-versa, não é? E porquê?
Porque muitas das vezes, na altura do namoro, nem se perguntaram, nem se questionaram um ao outro. E isso depois leva a falta de comunicação, não é? Porque muitas vezes nós só perguntamos: olha, gostas de gelado de baunilha ou de morango? Exatamente. Qual foi o filme que tu viste por último? Olha, não é? Fazemos perguntas muito básicas que não dá para conhecer o outro. E aqui nós queremos sugerir, não é? Façam perguntas. Sim. E é mesmo importante, porque estavas aqui a falar do relacionamento, e no início do relacionamento, inicialmente há mais perguntas, não é? Porque é a forma que nós temos de conhecer o outro, nos dar a conhecer, por isso nós fazemos perguntas, recebemos perguntas e vamos nos descobrindo assim, o que é que eu gosto mais, o que é que eu não gosto tanto, quais são os meus medos, quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos, quais são o que é que me causa ansiedade. Por exemplo, podemos nos fazer várias perguntas. Infelizmente, muitos temas ainda não são muitas vezes abordados, ou pelo menos não em profundidade, não é? Muitas vezes são abordados sim, mas mais superficialmente, e aqui só que realmente é uma forma que o casal tem para se conhecer realmente. E isso até está mais presente no início do namoro, quando há realmente esta vontade de se conhecer, de se descobrir um ao outro. E depois vai passando o tempo, não é? Vão passando os dias, os meses, os anos, e começa-se a não fazer tantas perguntas. E começa-se a ir um bocadinho para o achismo de eu já sei o que é que o outro gosta, ou já sei o que o outro vai dizer, ou já sei o que é que o outro quer, nem vou perguntar, porque eu já sei como já sei, ele vai pensar isto ou vai dizer aquilo, não é? Eu já sei, eu já nem preciso perguntar. Exatamente. E cai-se aqui neste... rotina, não é? Numa rotina de não haver esse diálogo e essa que é bastante limitador. Exatamente. Não é? Que é bastante limitador, porque poderia, por vezes, haver conversas sobre o tema do dinheiro, o tema da sexualidade, o tema de viagens, enfim, sobre vários temas que possam surgir. Poderia haver conversas ou sobre assuntos da atualidade mesmo, que vão surgindo e que poderíamos estar a abordar um ou outro. O que é que tu achas sobre isso? Qual é a tua reflexão sobre isto? Ou se tudo fosse possível, o que é que isso seria para ti? O que é que isto significa para ti? Poderia-se ir buscar um bocadinho mais, né? Ir além, só que muitas vezes ficamos demasiado presos, eu não vou perguntar isto. Ou porque já sei, porque achamos que já sabemos, não é? Ou já sei como é que vai reagir, eu já sei o que vai dizer, já sei que não vai querer, ou já sei que isto vai ser uma perda de tempo. Ou por isso, ou então porque muitas vezes também me respondem mas eu não vou fazer essa pergunta. Pois. Essa pergunta, como é que eu faço essa pergunta? Exatamente, é uma pergunta difícil, não é? É uma pergunta que nós não podemos estar a perguntar isto ou aquilo ao parceiro ou à parceira, precisamente porque pode ser doloroso, ou vou receber uma resposta assim tanto quanto... Ou vai-me olhar de lado, exatamente, não é? Exatamente, não é? Por exemplo, em casal, quando nós perguntamos, ok, mas tu sabes quanto é que ela ganha ou quanto ele ganha? Muitas vezes dizem não, eu não sei, não é? E isso é importante nós sabermos, não é? Não é coscovilhice, às vezes na altura de namoro isso não é perguntado porque senão vai pensar que eu quero dar o golpe do baú, não é? Porque quer saber quanto é que eu ganho, não é? Porque se eu ganhar pouco é porque ganho pouco, se ganho muito é porque é o golpe do baú. Não é? Lá está aquelas crenças que nós vamos acreditando que é mau fazer perguntas. É o significado, não é? Que se dá aqui à pergunta em si, em vez de dar o significado de que a pergunta serve para te conhecer, ou a pergunta serve para nos conhecermos, aqui a pergunta pode ter o significado da pergunta que é perigosa porque quer dizer que não estou seguro aqui, há aqui um perigo, não é? O outro quer qualquer coisa de mim, quer saber mais do que aquilo que supostamente que é suposto, exatamente. Ou seja, então nós ficamos sempre com o pé atrás. Então, não, se estão em fase de namoro, se estão em fase de casados, não há problema nenhum, mas parem para fazer perguntas, parem para perguntar e lembrem-se sempre de outra coisa, que é o ser humano evolui. Eu posso hoje gostar de azul e
daqui a um ano eu já não ser a minha cor preferida, ser o vermelho, ser o preto, qualquer outra coisa, não é? Essa pergunta também pode significar aqui essa atualização, não é? Atualização de gostos, de necessidades, de desejos, de tantas outras coisas. A pergunta é o que permite nós mantermos realmente ligados no momento presente. A conexão, exatamente. Ou seja, então, se eu antes tinha como gosto o filme XPTO e eu, entretanto, já vi uns outros quantos que posso ter elegido outro que gosto mais, não é? E se eu pergunto, olha, qual é o teu filme preferido? Já não é o tal que era anteriormente, o XPTO, agora já foi atualizado, então tu vais saber e manter essa curiosidade, vai manter a conexão em casal, não é? E isto, estamos a falar do tema, por exemplo, do filme, mas levando isto depois para temas digamos, mais profundos, temas que realmente permitem, né, sobre esta parte da ligação, do que é que significa estar com o outro, pode levar a conversas bem interessantes, né? Sim, sim. Para explorar muito das áreas como a financeira, como a sexualidade, como a parentalidade, a educação. Se começarmos a fazer perguntas que nos permitem realmente perceber como é que o outro vê aquele tema, não é? Como é que o outro vê a educação dos filhos, como é que o outro vê o facto de ser pai ou mãe, como é que o outro se vê numa relação onde somos ambos, onde estamos ambos então em conexão, em intimidade, como é que é isto para o outro. Isto vai nos aportar aqui muito conhecimento que nós podemos usar para o bem-estar da relação. Sim, sim. É? Para o bem-estar. E aqui, por exemplo, estavas a propor isto do filme e há realmente uma das práticas que eu gosto muito de fazer com casais, que é o jogo das perguntas. Exatamente. Vamos-vos convidar a que façam estas perguntas um ao outro, não é? E aqui podem começar aqui realmente com perguntas muito simples, não é? Do fato de, como estavas a dizer, qual é o filme que mais gostas neste momento, ou qual é no último ano ou nos últimos 3 meses, qual foi o filme que mais te impactou, ou qual foi o livro que mais ressoou em ti, ou qual foi o fim de semana em que te sentiste mais feliz, ou que te sentiste mais vivo. Qual é o local que sentes que gostarias de ir, não é? Qual será a tua próxima viagem e que te vai fazer sentir tão bem, não é? Exatamente. Por isso, lançar ali, fazer aqui um apanhado, digamos, em casal de, digamos, 8, 10 perguntas. Mas sempre com aquela curiosidade de criança, não é? É isso, com curiosidade. Sem haver aquela coisa de, eu já sei qual é a resposta, olha, ele vai querer isto, ele vai querer aquilo, ele vai querer aquilo outro. Não, sem nada disso. Sem julgares no teu ego, é sempre permitir que o outro responda e que ele se sinta bem a responder e que haja esse espaço, não é? Exatamente, e que se sinta bem a responder e a comunicar essas respostas, essas vontades, não é? De cada um, e é isso que é super interessante fazermos estas perguntas. E falando nisto das perguntas, acho que é interessante até podermos também falar aqui o que é uma pergunta aberta, que são estas que nós estamos aqui a propor, sim, não é? Que são perguntas que realmente convidam ao diálogo, que convidam à reflexão, não é? Sobre um determinado tema, por isso perguntas abertas são estas que acabam por nos levar para algo mais fundo, não é? Deixar mais pensar e refletir e vai fazer com que a pessoa, eu recebi aquela pergunta, não é? A nossa mente vai trabalhar nessa pergunta e vai ao inconsciente buscar o que é que efetivamente nós gostamos, nós sentimos, quais as emoções, por exemplo, perguntar, olha, que emoções é que tu tiveste quando leste aquele livro, não é? Vai trazer aqui uma curiosidade. Eu verdadeiramente interesso-me em saber quais as emoções que tu sentiste ao ler aquele livro, não é? E não aquelas perguntas fechadas do exatamente, sim ou não. Interessa-me lá saber. Que é isso, que é depois das perguntas fechadas, que é ou respondes sim ou respondes não. Exato. Quer gelado de morango? Não. Quer gelado de vanilha? Sim.
que acaba porque nós, e aqui estou a brincar com o gelado, mas nós fazemos muitas vezes muitas perguntas fechadas, que obviamente são úteis, não é? Sim. Há momentos que é só para fazer uma pergunta fechada, que é, nós queremos uma resposta de sim ou não. Só que em si, essas perguntas não permitem depois um maior conhecimento e não permitem esse diálogo que as perguntas abertas permitem. Não desenvolve a reflexão, nem desenvolve... Daí que elas são fechadas porque no fundo a conversa acaba ali, digamos, não é? É sim ou não e a conversa acaba ali. Queria também só fazer aqui o toque com algumas perguntas que também são usadas, que são perguntas que são muitas vezes retóricas, mas não são bem perguntas, apesar de elas estarem aí com um ponto de interrogação. Exato. Que são aquelas perguntas cujas palavras e o tom de voz indicam julgamento, crítica ou ironia. Por exemplo, quando fazemos alguma pergunta do género, o nosso parceiro está-nos a dizer alguma coisa e nós de repente dizemos: e agora tu tornaste um especialista nesta área, não é? Ou então dizemos: olha, estragaste tudo outra vez, não foi? Ou podemos dizer: olha, não podias ter feito isto de forma diferente? Ou, por exemplo, olha, sabes sempre tudo, não é? Pois. Nós estamos a usar o tom sendo pergunta, não é? Com a parte de pergunta, mas na verdade o que nós estamos a querer passar é a mensagem de crítica ou de ironia. E de julgamento também do outro, Isso. não é? Agora não podes ser especialista, ou já estragaste tudo, ou tinha que ser à tua maneira. Isto estamos a dizer ao outro que o estamos a julgar, não é? E não estamos a permitir que ele desenvolva algo que é importante para ele. Pergunta-lhe o porquê dele ter feito isso. Ou em vez do porquê, o para quê. Não é? Para perceberes, em vez de o criticares logo. Trás, não é? Não é? Exatamente, em vez de ver aqui logo a crítica, perceberes qual a intenção, qual a emoção ligada a isto, ou qual a necessidade que o outro teve para ter feito algo. Olha, eu posso dizer que desde que comecei a fazer mais perguntas, não é? Porque não era de todo algo que eu tinha muito presente na minha vida, porque eu tinha esta crença de que fazer perguntas realmente acaba por invadir a privacidade do outro e não é uma coisa que seja assim muito, muito bonita de se fazer. Mas a partir do momento em que eu aprendi, depois enquanto coach, obviamente, nós fazemos perguntas. Exatamente. A fazer perguntas eu comecei a conhecer muito melhor e a conhecer muito melhor os outros, porque eu permiti que os outros pudessem se dar a conhecer, não é? E que, em vez de eu estar a bloquear e não querer fazer perguntas para poder entender o melhor o funcionamento dos comportamentos que existem, das escolhas que são feitas, o fato de começar a fazer perguntas abriu-me aqui todo um leque também de possibilidades sobre tantas outras formas também que há para resolver coisas que possam surgir. Porque quando há perguntas, também estamos a abrir a possibilidade para ver tantas outras coisas a acontecer, não é? Não só o conhecer o outro, mas o resolver situações, resolver eventos, pensar em estratégias, pensar em tantas outras alternativas que possam surgir graças às perguntas também. Né? Temos aqui um leque. E estavas a falar e eu aqui a lembrar-me que muitas das vezes nós fazemos perguntas ao outro, isto em casal, e não estamos aqui a criticar ninguém, como é óbvio, estamos aqui a sugerir que criem estratégias diferentes nas vossas vidas. Eu vou fazer uma pergunta à Elizabeth e vou logo dar a resposta. Nós devemos dar tempo a que o outro nos responda. Muitas das vezes nós colocamos a pergunta: pronto, eu já sei, sim, é isso, eu já sabia, porque não estás a responder. Não, vamos dar tempo, não é? Porque muitas das vezes o nosso tempo é diferente do outro e nós queremos apressar, não é? Despacha aí a coisa e não, dar tempo a que o outro responda, dar tempo a que ele reflita, que perceba quais os sentimentos ou quais as emoções ou o que quer responder ali, não é? E que muitas das vezes nós fazemos a pergunta. Sabemos lidar também com estes momentos de silêncio, não é? Exatamente. A pergunta e a resposta também pode ser muito, muito útil. Muito. Exatamente. Então acho que aqui realmente mesmo, lá está, num relacionamento, qualquer relacionamento, pode ser muito útil não haver esta pressa que estavas a propor de qual é a resposta, porque o silêncio em si, esse permitir que eu dou a outra pessoa de poder realmente refletir e lidar com a pergunta, porque uma pergunta é uma perturbação, na verdade. Pois. Uma pergunta surge e perturba aqui o nosso mundo interior de alguma forma. Nós, qualquer pergunta, mesmo que não queiramos responder,
de alguma forma ela Vai já está a fazer o exatamente. seu efeito, já está a perturbar de alguma forma. Podemos não verbalizar, mas internamente nós estamos a ir buscar uma resposta, porque o nosso inconsciente ele vai atuar sobre esta pergunta. Por isso uma pergunta tem esse poder, não é? Muitas vezes os meus filhos brincam com a parte da matemática e dizem: mamã, quanto é 4 vezes 4? E eu digo: ai não quero responder agora estou a fazer outra coisa. Eles dizem: mas é que nós sabemos que tu vais estar à procura da resposta só para te chatear. Mas é engraçado, porque na verdade eu continuo mesmo naquele momento estou à procura. Porque realmente temos tendência a querer encontrar uma resposta quando nos é feita uma pergunta. Exatamente. Daí que se nós tivermos essa abertura para colocarmos as perguntas que são interessantes para nós e para outros, perguntas que sejam obviamente ecológicas para todos, não é? Que não sejam só perguntas para chatear ou perguntas para realmente algo que não seja para criticar ou que não seja saudável, mas podemos escolher essas perguntas que são realmente saudáveis, digamos, para a relação, não é? do casal ou depois da família. Podemos aqui buscar ter momentos de muita aprendizagem. Sim. Olha, então vamos partilhar aqui as perguntas, não é? Sim, que vamos lá agora pensar. a sugestão de perguntas. Sim. Então, começando aqui, como é para ti passar tempo comigo? Por isso, isto são perguntas para fazerem um ao outro. Por isso, eu vou repetir. Como é para ti passar tempo comigo? Gostarias de passar o nosso tempo juntos de forma diferente? Como sabes que é importante para mim? O que eu faço que te permite saber que gosto de ti? O que gostarias que eu fizesse para sentires que és importante para mim ou que gosto de ti? Existe algo que eu já tenha feito que enriqueceu a tua vida de alguma forma? Ou então, existe algo que eu possa fazer para enriquecer a tua vida agora? Muito bem. E este foi mais um podcast com a Elizabeth Dias. Grata mais uma vez por ter estado aqui connosco. Muito obrigado mesmo. E coloca estas estratégias em prática e depois partilha comigo as tuas reflexões e as tuas perguntas sobre este tema. Podes fazê-lo através das minhas redes sociais. O Instagram é o Eliana Silva Financas e o Facebook elianacristinasilva.pt. Encontramo-nos no próximo podcast do Poder do Dinheiro. Até lá, conquista a liberdade que só o dinheiro te oferece.